E aí, pessoal, vamos para mais uma live, hoje com a doutora Isabela Camaor, para a gente falar sobre demências. Um assunto muito importante, muito bacana, de ser estudado, de ser entendido, e a gente precisa falar sobre a saúde e falar sobre as demências que podem aí prejudicar, né, a nossa saúde em algum sentido. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. E vamos aguardar as pessoas entrarem. Vou mandar a live aqui para as pessoas. Tem um pessoal entrando, sejam bem-vindos. Doutora Isabela já está aí. Seja muito bem-vinda, doutora Isabela. Já vou chamar a Isabela aqui. Oi, Olá, muito tudo boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Estou. O pessoal que está aí nos ajude com isso, inclusive. Digam se o vídeo está bom, se o áudio Eu tô está bom. bonita. Você está linda. Manda live aí para as pessoas, hein? Mandar. Instagram só tá deixando eu mudar seu digital, não. Aí fica difícil. Oi, gente. Oi, Gabi. Oi, Clau. Oi, Ariel. Oi, mãe. Tô nervosa. Sejam legais, sejam legais. Acho que minha câmera tá suja. Peraí, acho que agora ela melhorou. Oi, Thaís. Seja bem-vinda. Minha parceira de Geronto, Saúde Pública. Hum, bom. Oi, Andréia. Tô recebendo as pessoas daí quando você tá avisando. Isso aí, por favor. Arrasa. Vou tentar. Vou tentar, Thaís. Manda umas perguntas aí, pessoal. Fiquem à vontade, hein? Sejam legais. Já podem usar esse ponto de interrogação para colocar as perguntas que vocês quiserem. Tudo bem, vamos só esperar mais um pouquinho e a gente já começa de fato. Oi, Silvia. Amanhã você vai ver na aula de Pilates. Silvia é minha aluna de Pilates, lá da clínica. Seja, Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. doutora Silvia. Temos uma pediatra. Hum, mais uma pediatra aí, ó. E vocês já beberam água hoje?
nervosa, tá nervosa. Nervosa por quê? Um tema tão tranquilo, tão fácil. Simples. Dona Silvia. Eu acho que eu mandei aqui para bastante gente. Deixa eu só mandar para um paciente aqui. Olha o JP aí. Valeu, JP. Obrigada. Corre, JP. Já correu hoje, JP? Sigam o Corre JP. Se vocês conseguirem, se vocês alcançarem. Oi, Sigam. Maitê. Olha a cunhada entrou na live, prestigiar. Vamos lá? Já correu. Vamos. Vamos lá. Então vamos lá. Mais uma vez, é um prazer imenso tê-la aqui. Inenarrável. Além da admiração profissional, que ela é muito grande, né? Você é uma das influenciadoras na minha vida para ter escolhido fazer a segunda graduação de fisioterapia. Então, quero agradecer desde já, uma admiração muito grande. Profissionalmente e pessoalmente, você sabe o quanto, né? Afinal, estamos noivos. E isso é algo muito bacana e que faz aí a gente crescer juntos. Então, vamos lá, né? Como eu sempre falo, essas informações, esse vídeo, essa transmissão aqui, que neste momento é ao vivo, mas depois pode chegar em outros locais, né? Em outros momentos. Então, as pessoas precisam saber quem são as pessoas que estão aqui. Então, como as pessoas já estarão no meu perfil, já terão uma noção, fale sobre você. Quem é a Isabela? Sobre a sua formação, né, a especialização, quem é a Isabela hoje profissionalmente, para as pessoas terem uma noção aqui de quem vai falar, né, sobre esse assunto tão importante que são as demências. Vamos lá, fica à vontade. Perfeito. Oi, pessoal. Tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite. Da última vez que eu participei, eu não estava noiva ainda. Rolou uma pressão na última live. Deu tudo certo, gente. Agora eu só preciso casar. Então, essa pode ser... A gente pode puxar o casamento agora aqui nessa live também, porque o noivado já veio. Falta só o casamento. Mas eu sou Isabela, eu tenho 26 anos. Eu me formei em fisioterapia no Centro Universitário São Camilo. Entrei em 2016. Saí no meio da pandemia, 2020. Foram 5 anos de graduação e quando eu comecei a pensar o que eu queria fazer, né? Que curso eu ia fazer e tudo mais, eu sabia que eu queria alguma coisa da saúde, sabia que eu queria trabalhar com cuidado e por isso eu escolhi a fisioterapia, né? As minhas opções eram psicologia e fisioterapia, mas quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho empolgada demais, eu gosto muito de pessoas, eu gosto de estar em movimento com as pessoas mesmo, ter o toque, para mim é muito importante, então eu optei pela fisioterapia e desde que eu entrei na faculdade eu já sabia a área que eu queria seguir, por incrível que pareça, sempre falei disso. As meninas que estudaram comigo devem estar por aí ou entrando, sabem que eu sempre falei que eu queria trabalhar, atuar com a pessoa idosa. Então, eu sempre quis trabalhar com envelhecimento, eu sempre admirei muito esse público, sempre tive muita facilidade em conversar com essas pessoas, em me conectar com essas pessoas. E eu sou apaixonada pelo envelhecimento. E na faculdade isso só se confirmou. Então, assim que eu entrei na faculdade, com certeza eu me apaixonei por outras áreas também, mas eu nunca tive dúvidas da área que eu queria seguir, de fato, que era gerontologia. Então, assim que eu me formei, eu iniciei minha especialização. Então, eu sou especializada em gerontologia. Para quem não sabe, gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento e a pessoa idosa, né? E eu me especializei na Faculdade de Inspirar, que tem uma grade
excelente. E o meu objetivo, na verdade, nunca foi hospitalar, sempre foi clínica mesmo e ambiente domiciliar. Então, assim que eu saí da faculdade, entrei na Inspirar porque eu achei que a grade fazia muito mais sentido com os meus objetivos. E o curso, assim, a especialização com certeza superou todas as minhas expectativas. Foi um ano de muito aprendizado. A faculdade é excelente, eu aprendi muito e me apaixonei muito mais pela pessoa idosa e saí com uma responsabilidade muito grande, que era me diferenciar, né? De não ser uma fisioterapeuta comum, uma fisioterapeuta que só estava ali para atuar com a fisioterapia, mas para mim a fisioterapia vai muito além do que uma profissão, né? Fisioterapia para mim é um objetivo muito claro assim de transformação na vida das pessoas e eu uso a fisioterapia como uma ferramenta para que isso aconteça. Então eu gosto muito de falar disso para as pessoas entenderem que trabalhar com uma pessoa idosa pode ser fácil, mas trabalhar com uma pessoa idosa com a mentalidade de humanização e cuidado e carinho é muito mais difícil e exige muitas coisas e a gente precisa, cada vez mais aprende com isso, né? E depois dessa minha especialização, eu iniciei o MBA. Então, eu ainda estou fazendo o MBA em gestão de pessoas, voltei para o Centro Universitário São Camilo, para minha casa, que eu costumo dizer, e estou em processo aí no MBA de gestão de saúde também, que é muito importante. E desde que eu me formei, né, em 2021, eu iniciei os meus atendimentos domiciliares. Então, foi o primeiro contato que eu tive, de fato, com esse ambiente, com a fisioterapia. Então, eu já saí, comecei a atuar e em outubro de 2021 eu entrei numa clínica de fisioterapia, que é a Teraxis, que eu estou até hoje. Então, inclusive, sigam lá, @Teraxis. É uma clínica muito legal, a gente está lá localizada na região do Morumbi e temos muitas especialidades. Gosto muito de estar lá e nesse momento eu me divido entre os meus atendimentos domiciliares e a clínica também. Eu acho que é isso. Muito bom. Excelente. Eu marquei a Teraxis aí para quem quiser seguir, fica à vontade aí também. Muito bacana, né? Tudo isso que você falou sobre você e a sua relação com a profissão. E uma coisa que eu acho bacana da sua forma de atuar profissionalmente é que você vai além da técnica, né? Todas as pessoas que vão passar pela faculdade, pela graduação, pela especialização, pelos cursos que pode fazer, todas as pessoas que vão passar vão ver as disciplinas, vão ver as matérias, vão ver as técnicas, os procedimentos, os testes, tudo. Toda essa parte técnica. Mas você vai além disso, né? Falo por propriedade também, por já ter visto você atendendo, tive o prazer de acompanhar alguns atendimentos, e isso é uma coisa que precisa ser falada, né? Falada e feita pelos profissionais, né? Esse atendimento humanizado não são só duas palavras bonitas, né? Atendimento humanizado, que parece que gourmetiza. Não é isso. De fato o cuidado, o carinho, o interesse por cuidar daquela pessoa, né? Além de somente aplicar técnicas, que, obviamente, são importantíssimas, e se a gente não as tiver bem interiorizadas, bem aprendidas, a gente não vai tratar da maneira correta. Mas vai além dos procedimentos, né? E isso é muito legal de ouvir de você, em especial de você, mas é muito importante que outros profissionais, quem sabe, possam ver esses vídeos, né, esse vídeo e se inspirar nisso também, porque é para esse caminho que a gente precisa ir, né, para cuidar de pessoas. A gente precisa estar interessado em cuidar, de fato, em buscar ali um resultado, dependente da patologia que exista, independente da dificuldade que exista, buscar um resultado para transformar a vida daquela pessoa, melhorar um tanto que seja, né? Às vezes é pouco no início, às vezes pode ser um grande passo, pode ser um pequeno passo. O importante é fazer essa melhora, né? Essa graduação. Ou manter, pelo menos, a qualidade de vida da pessoa. Então, vamos falar um pouco sobre o que é envelhecer, né? Como que é esse processo, o que vai acontecendo para a gente envelhecer. Hoje, né, eu também faço aí uma especialização que tem relação com o envelhecimento, né, a fisiologia do exercício no
envelhecimento, na saúde no envelhecimento. Então a gente vai aí se complementando. Mas eu quero que você inicie, que você fale sobre o que é o processo de envelhecimento, para a gente chegar lá nas demências, tá bom? Perfeito. Só para deixar uns pontinhos, eu acho que seria legal colocar aqui, é que na live a gente sempre vai optar por falar de forma muito clara e tentar usar termos que não são específicos e técnicos, né? Para fazer as pessoas que de fato são leigas entenderem algumas coisas. Então, às vezes a gente vê um profissional falando de uma forma mais simples e aí acha que ele não tem o conhecimento necessário, mas na verdade a gente tenta simplificar. Então, hoje a gente vai falar de uma forma muito simples sobre o que é envelhecimento, para que todo mundo entenda, sem técnica, sem querer palavras difíceis e se porventura a gente usar algum termo difícil ou complicado, que vocês perguntem pra gente, que a gente vai explicar direitinho pra vocês, para que não tenha dúvidas, né? A gente não quer afastar ninguém, muito pelo contrário, a gente quer aproximar as pessoas cada vez mais da nossa área e promover saúde também é falar a linguagem das pessoas. Então, se alguma coisa não ficar clara também, vocês me falem. E um outro ponto também é que falar de demências é um pouquinho complicado, então eu anotei alguns tópicos aqui. Então, para eu seguir uma linha de raciocínio, então, às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui na lateral, que é onde eu anotei aqui os tópicos para seguir direitinho, para seguir uma linha de raciocínio também, tá bom? Então, para falar de envelhecimento, o envelhecimento é um processo natural que acontece todo mundo, né? Todo mundo que vai, com o passar dos dias, a gente envelhece cada dia mais, já vai ficando mais velho mesmo. E acontece alguns processos nesse passar do tempo, né? Que é alguns declínios. Então, a gente tem algumas alterações importantes. A gente sabe que a pessoa idosa vai ter muitas rugas, o cabelo vai ficar branco, ela vai apresentar talvez uma alteração visual, uma alteração auditiva, e tudo isso influencia no dia a dia dessa pessoa idosa, né? Algumas pessoas, com o passar dos anos, elas não vão ter nenhuma doença. Muita gente vai passar o tempo, vai ter algumas doenças assim agudas, vou ter uma gripe, vou ter alguma pneumonia, alguma doença que eu vou tratar e vou viver a vida sem sequela e vida que segue. Não vou ter nenhuma doença, alguma coisa que atrapalhe o meu envelhecimento, que eu, enfim, piore a minha condição de saúde, né? Muito provavelmente as pessoas devem conhecer algumas pessoas que são muito saudáveis, pessoas idosas que correm, que praticam atividade física e tudo mais, e que porventura vão ter alguma doença ou entrar no processo de morte um pouquinho mais para frente, aí vai ter um declínio e tudo mais, mas não é todo mundo que vai ter esse monte de doença que a gente conhece por aí. Mas a fisioterapia atua nas duas formas. Então, eu atuo para prevenir que essas pessoas tenham algum distúrbio ou alguma doença e na reabilitação das pessoas que, porventura, adquiriram algum problema de saúde, tá? O envelhecimento, além desses declínios que a gente tem, então, é muito comum que o paciente perca a capacidade de se equilibrar, então tem alteração cognitiva, ele vai ficar mais rígido, vai perder muita massa magra, então a gente fala que depois dos 30 é só ladeira abaixo, depois dos 60 isso piora ainda mais. Então, a gente vai ter uma perda muito importante de massa magra aí, né, de força muscular. Paciente que vai se desidratar mais fácil, vai ficar mais hidratado. É um paciente que vai perder o apetite, vai começar a ter alterações de voz, então ele vai falar um pouquinho mais baixinho, vai ser um pouquinho mais difícil de ouvir essa pessoa. E, enfim, tudo isso vem acompanhado com o processo de envelhecimento, com exercício físico, a gente vai falar mais pra frente, muito provavelmente o Tomás vai puxar esse gancho, mas com algumas coisas a gente consegue diminuir o impacto dessas alterações que vão acontecendo, e algumas pessoas vão ter essas alterações e algumas pessoas vão ter essas alterações mais algumas doenças. Então pode ser que essa pessoa tenha uma artrose, uma demência, tenha um AVC, um AVE, por algum motivo, né, um acidente vascular encefálico, um derrame, pode ser que essa pessoa apresente uma queda, por essa alteração de equilíbrio ela caia e ela fique mais debilitada. Então, o processo de envelhecimento ele pode vir ou não acompanhado dessas séries de percalços aí que podem vir pelo caminho. E acho que daí, aproveitando essa pausa, é que a gente pode entender, né, tudo isso que a Isa está explicando,
a doutora Isabela, né? Eu falo isso aqui já tão íntimo. Mas isso que a doutora Isabela está explicando, é importante a gente prestar atenção, porque às vezes a gente se pega vendo situações onde um avô, um tio, alguém da família, ou mesmo conhecido, viveu muito tempo e não teve nada dessas coisas, né? Mas isso pode acontecer, mas não é a regra, né? A maioria das situações vai passar por esses processos que a Isa comentou, que são sinais, né, do envelhecimento, e provavelmente terão algumas patologias. Então, às vezes a gente brinca até, né? Ah, mas minha avó fumou, sei lá, até aos 100 anos e não teve nada. Mas não é regra, é uma exceção, né? Muito provavelmente outras pessoas, se tentarem fazer isso, não vai dar muito certo, né? Não vai conseguir chegar lá, né, nessa E a gente não etapa tem da como vida. afirmar que ela não tinha nada também, né? Não tem como afirmar. Exatamente, muito bem. Como afirmar. Mas pode seguir. E aí, com o passar dos anos, a gente vai percebendo algumas mudanças que a gente pode apresentar, né? Então, é normal a gente falar, nossa, eu tô ficando velho, tô com uma dor aqui, acho que eu tô ficando velho. Tô ficando velho, tô ficando velho. E uma coisa legal de falar também é que as pessoas associam muito o envelhecimento com algo ruim. E aí, como uma especializada em gerontologia, eu preciso mudar virar essa chavinha aí na cabeça de todo mundo, que na verdade o processo de envelhecimento ele é muito bonito. Ai, mas é bonito ter dor, ficar velho, cair? Não é isso que eu quero dizer. Mas a pessoa idosa, ela tem muitas vivências e muitos conhecimentos. E a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. E é clichê falar disso, né? Ai, todo mundo que gosta de idoso fala disso. Ai, porque tem muito a nos ensinar, mas é porque tem, muito mesmo. Porque é E verdade. é, e mesmo. Geralmente, o que é clichê é porque, de fato, é Exato. verdade, de fato, acontece. E é importante falar também, né? Antigamente a gente usava muito o termo velho, uma coisa velha, a pessoa tá velha e tudo mais. Por que que hoje a gente muda o termo, né? Porque isso é interessante falar, porque tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Quando a gente pensa em alguma coisa velha, a gente sempre associa a alguma coisa ruim, uma coisa ultrapassada. Então, por exemplo, eu tenho um rádio aqui, esse rádio tá velho. É tipo, esse rádio não funciona tão bem, esse rádio não presta muito bem. Perdeu a qualidade, né? Perdeu a Perdeu a utilidade. qualidade. A gente tira o valor daquilo. E é por isso que hoje a gente fala de pessoa idosa. Por quê? O idoso é como se a gente definisse. Então, aquela pessoa ela não é mais uma pessoa, ela é um idoso. E o termo vem para mudar isso. Ela é uma pessoa idosa. E você, Tomás, você que está na live, você vai envelhecer. E você também vai se tornar uma pessoa idosa. E ninguém quer ser comparado com um CD velho, com uma blusa velha, com um móvel velho. A gente quer ser comparado com uma coisa boa, né? Por exemplo, um vinho. Quanto mais velho, melhor. E é assim que a gente tem que pensar no envelhecimento. Quanto mais o tempo passa, melhor eu fico. Fico rico em conhecimento, fico rico em histórias para contar, fico rico em experiências, eu vivi muitas coisas. Isso é muito positivo. Mas o nosso papel como profissional da saúde é fazer com que você viva tudo isso de forma saudável, sem dor, sem problemas, sem doenças. Se a gente puder evitar isso, com certeza a sua experiência envelhecendo vai ser muito mais legal. E aí isso vai ser muito mais legal de falar, né? Eu tô velho, mas eu tô bem. Envelheci, sou idoso e tô bem, né? E a gente vai conhecer ao longo da nossa vida muitas pessoas idosas, uma pessoa de 60 anos que é super saudável e uma pessoa de 50 que tem 1 milhão de problemas de saúde. Então, não necessariamente uma pessoa de mais idade é uma pessoa que não é valiosa, sabe? É uma pessoa descartável, uma pessoa que não presta para nada. Quando, na verdade, Inclusive, tem muito conhecimento. inclusive, talvez isso esteja mudando e parte do que a gente está fazendo aqui é para causar essa mudança, mas ainda a gente ouve de muitos idosos, né? Eu não presto para nada, eu não sirvo mais para nada, e aí tem pensamentos mórbidos mesmo, né? Eu nem deveria mais estar aqui. E tudo isso é causado porque essa pessoa também ouve isso, né, constantemente.
de que ficou velho não presta mais, tudo que é velho tem que ser jogado fora, e isso vai ali entrando na cabeça e criando uma cultura de que ficar velho é ruim, né? Então, ficar Exatamente. velho é ser frágil, totalmente frágil, é a pessoa que vai depender de alguém, né? E o nosso trabalho é justamente mudar isso, né? E a gente tem possibilidades, por quê? Porque hoje, graças a Deus, e a evolução clínica, a evolução de métodos também de trabalho, faz com que a gente tenha condições de levar as pessoas a fazer o processo de envelhecimento de uma maneira qualitativa, né? E mudar esse futuro. A gente precisa entender que a gente está falando, e quando a gente fala, né, eu sou especialista na questão do envelhecimento, eu sou especialista em idoso, né, na pessoa idosa. Não é para tratar só a pessoa idosa. A gente tem que estudar a pessoa idosa, mas para, hoje, nas pessoas que ainda não estão nessa idade, né, tentar mudar ali a cabeça, tentar mudar ali essa cultura do processo de envelhecimento como se fosse algo ruim, para que, de fato, quando essa pessoa chegar num processo, numa etapa mais lá na frente desse processo, ela esteja melhor. Não repita as histórias ruins, né? Não repita as Exatamente. mesmas frases, não tenham as mesmas doenças, porque muitas podem ser evitadas. Então, essa é a questão que também precisa ficar claro, né? A gente tem que tratar hoje para que as pessoas idosas do futuro, que somos nós, inclusive, vivam melhor esse processo, né? Perfeito. E é legal falar, né? O que uma experiência que eu acho que todo mundo deveria fazer é pensar no seu próprio envelhecimento. Então, ó, hoje eu Exato. tenho 26 anos. Tomás tem muito mais. Mas eu, com 26 anos, se tudo der certo, se Deus quiser, vou viver uns bons anos aí para atormentar o Tomás. Então, assim, nesses bons anos, como que eu quero estar? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente se programa antes. Então, a gente junta dinheiro, a gente arruma o carro, leva o carro lá para trocar o óleo, para, enfim. A gente se organiza, a gente pesquisa muito o lugar que a gente vai, a gente estuda onde eu quero ir, como eu vou, eu vou de trem, aqui eu vou de avião, aqui eu vou de barco. A gente sempre se programa. E se a gente parar para pensar, a nossa vida é uma viagem. E aí, no futuro, a viagem do envelhecimento, de quando eu ficar velho, lá com 80 anos, como que eu vou estar? Eu estou me programando e me organizando para chegar aos 80 anos como eu gostaria? A gente se dedica tanto a pesquisar, a procurar para coisas tão próximas a gente, ou daqui 2 anos, uma viagem que a gente quer muito, mas a gente esquece de pensar na maior viagem de todas, que é a nossa viagem, que é quando a gente envelhecer. A gente está viajando aí. Então a gente precisa se programar, se organizar o quanto antes, para quando a gente chegar à velhice, a gente chegar com saúde, saber exatamente onde eu queria estar. Algumas coisas a gente não vai conseguir controlar. Algumas doenças vão surgir. A pandemia existiu para provar isso. Mas, por exemplo, as pessoas mais saudáveis, por exemplo, que não tinham nenhuma alteração ou problemas de saúde, venceram o Covid, né? Muitas não sobreviveram por outras questões, enfim, negligência, saúde pública e outras questões que a gente deve discutir também, mas muitas não sobreviveram pelo sedentarismo, pela obesidade, por questões, por doenças que poderiam ter sido sanadas antes, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Como que eu posso ser melhor para mim mesmo no futuro? Exato, exato. Essa questão da pandemia, né, eu também sempre gosto de falar nesse sentido, né, de educação em saúde, para a gente prestar atenção no que aconteceu, no que ainda pode acontecer, porque outras pandemias podem vir, outros vírus, outras doenças podem surgir e levar mais um monte de gente. E a gente precisa olhar, de certa maneira, friamente para isso e aprender, né? É óbvio que foi triste, é óbvio que foi horrível e infelizmente aconteceu, mas as doenças silenciosas, como pressão alta, diabetes e o sedentarismo, e eu digo silenciosas por quê? Porque a gente não percebe que a pressão está ficando alta.
E quando percebe, a gente vai lá e tenta controlar com remédio. Isso é um geral, né, o que eu estou falando. Então a gente tenta controlar com remédio. Esse remédio seja comprado ou seja dado pelo governo, né, por quem estiver administrando aí. E a gente vê isso como algo bom. Olha só que doido, que loucura. E aí, para diabetes, a mesma coisa, né? A gente não percebe, aí até que você vai no médico, ele fala que você está pré-diabético, né? Que isso nem existe, né? Todo mundo é pré-diabético, né? Se você for pensar, porque se eu não sou diabético, eu sou pré-diabético. Então, mas eu entendo, né? Porque quando está perto lá do limite, do parâmetro, aí a gente fala que as pessoas estão pré-diabéticas. Só que tudo isso vai acontecendo silenciosamente. E tudo tem relação com o terceiro que a gente comentou, que eu comentei aqui agora, que é o sedentarismo. Tudo que o sedentarismo provoca, e aí vamos falar de duas coisas principais, que é a pressão alta e diabetes, é parte do que levou muita gente nessa pandemia. Infelizmente. Infelizmente. Eu falo isso com muita tristeza. Por quê? Porque se houvesse um trabalho de prevenção, e aí eu estou falando assim de políticas públicas, eu estou falando de profissionais mais interessados em cuidar das pessoas também, porque precisa. Mas olha só, se as pessoas tivessem menos, né, pressão alta e menos diabetes, menos pessoas teriam morrido. E se as pessoas fossem menos sedentárias, mais fisicamente ativas, fizessem mais atividade física, mais exercício, elas não teriam a pressão alta e nem o diabetes. Então, olha só, agora quando eu falo, parece simples, né? Parece fácil de resolver. Só que não é tão fácil de resolver de fato. Não é tão simples assim. Eu sei, mas a ideia de educar em saúde é essa. A gente precisa aprender a ligar os pontos, né? Nós que somos da área da saúde, precisamos ensinar as pessoas a ligar os pontos. Olha, eu preciso fazer isso por causa disso, porque isso leva a essa outra coisa, né? E quando a gente fala do envelhecimento, e aí a gente sempre pensa e vê e acaba vendo casos nas nossas famílias de pessoas que têm pressão alta, têm diabetes, não sei o quê, e estão envelhecendo. Quanto mais estamos na frente dessa etapa, mais velhos vamos ficando, mais difícil algumas coisas vão ficando também para serem controladas. Essas doenças que eu comentei, entre outras. E o que eu gosto de falar também é que é como se fosse um investimento financeiro. Essa analogia da viagem é muito boa, porque nós somos esse passageiro, né? Que estamos passando aí pelo tempo. E se eu deixo para amanhã, vai ser muito mais caro. Toda a viagem que eu não planejo, ela sai mais cara, né? Então, o dinheiro que eu deixo para investir amanhã vai ser mais caro. A aula que eu deixo para começar amanhã também vai ser mais caro. Então, eu preciso aprender que deixar para amanhã vai sair mais caro. Vai doer mais, eu vou ter menos tempo para me adaptar. Então, eu sempre preciso pensar nesse planejamento que a Isabela comentou, que é perfeito, que é pensar a longo prazo, nessa viagem. Muito bom. É verdade. A Maia até colocou aqui, né? Doenças cardiovasculares estão entre as doenças que mais matam no mundo. Acho que quando a gente traz estatísticas, fica mais fácil ver a importância de cuidar da saúde. É exatamente isso. E assim, é claro que muitas pessoas saudáveis morreram na pandemia, né? Por N fatores. Mas o que a gente está tentando trazer é que, assim, infelizmente, a gente precisa saber que o Covid foi uma pandemia, mas virão outras. Muito provavelmente, a gente vai, infelizmente, viver outras pandemias, outras doenças, outros vírus diferentes que a gente nunca viu na vida. E como que a gente está se preparando para isso, sabe? Como que a gente está se cuidando para isso, né? E isso é físico, tá, gente? Eu falo fisicamente, mentalmente, assim, como que a gente tá para lidar com esses problemas que provavelmente vão surgir, né? Então é interessante falar sobre envelhecimento e fazer essa analogia para hoje. Não tem como falar de envelhecimento sem pensar no hoje, no agora, né? Exato.
É isso. Travou aqui. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Ah, agora voltou. Boa. Tá me vendo? Sou, tô assim. Então, o tema envelhecimento, ele traz muitas reflexões, né, que a gente pode fazer. E talvez seja por isso o nosso grande interesse nessa área, porque, a gente precisa falar muito sobre isso, as pessoas precisam entender muito mais, né? Muitos dos comportamentos que vão sendo repetidos, infelizmente, é porque as pessoas não sabem, né? Parece que não, que a gente está no mundo que tem muita informação e não sei o quê, mas às vezes, justamente, tem muita informação, mas não, as coisas não ficam claras, né, para as pessoas. As pessoas precisam de clareza sobre os assuntos, e principalmente sobre a saúde. Eu sei que tem pessoas que não vão querer, e aí é uma escolha, mas, Você de que qualquer lute na maneira, sua viagem. Você que lute na sua viagem. forma- a informação precisa chegar. E o que você comentou, né? Várias pessoas saudáveis, né? Ou consideradas atletas, e inclusive atletas, ó, teve pessoas que faleceram dentro da pandemia, do Covid. Mas lembra, com toda certeza, eles foram exceções. Exceções das quais ainda não conseguimos explicar o porquê. Porque, assim como as outras pessoas que não eram atletas e que morreram porque tinham as doenças pré-existentes, a gente ainda não sabe explicar, né, direito o que é o Covid, como ele agiu, todas as coisas que podem acontecer com quem teve Covid. Meu irmão até hoje comenta sobre a questão da memória, ele teve Covid, tem outras pessoas que falam de um cansaço absurdo, e essas pessoas já foram curadas, né, da Covid. Então, tem muita coisa ainda para acontecer e que a gente não sabe, a gente não conhece. E justamente por ter essa ideia de que muita coisa pode acontecer, é que a gente precisa se preparar para essa viagem. A gente precisa planejar a longo prazo. A gente precisa cuidar do hoje para o futuro ser o melhor possível. Não é mesmo? Exatamente. É isso mesmo. Ó, a Teraxis entrou aqui, gente. Olha Sigam, só, sigam a sigam a Terac. Teraxis. Somos muito, muito legais lá. Vocês vão gostar. Nos acompanhem nas redes. É isso aí. Aí a colocou, né? Gente, a preguiça fala tão mais alto. Ó, Fala meu mesmo, irmão e tá aí. não é fácil. Meu irmão tá aí, ó. Ele acabou de confirmar. Sim, ficou pior do que era. Ele falou Pois é. a questão da memória dele, de lembrar as coisas e tudo mais. E a gente sabe explicar isso hoje? Já não sabe, porque precisa ser muito estudado ainda, né? Vão aparecer Exatamente. mais coisas, talvez, mais sequelas dessa pandemia. E a gente nem conhece ainda, ou nem vai descobrir o porquê. Só vai entender que, foi porque essa pessoa teve Covid, mas daqui 20 anos. Então a gente precisa se preparar, a gente precisa ficar atento, a gente precisa aprender, né, de maneira clara as coisas para poder trabalhar a prevenção. Mas muito Exatamente. bem. Falamos demais. Dois que falam muito, não paramos de falar. Mas é isso aí, educação e saúde. Mas vamos lá, vamos pro. Já que a gente explicou o envelhecimento, ou como ele acontece aí de certa maneira, a gente relaciona bastante a questão da demência, né, ao envelhecimento. Então, ficou velho, o pessoal até às vezes fala, né? Tá velho, tá demente. E o que é demência? Explica pra gente aí, doutor. Vamos lá. A demência é uma síndrome clínica que tem como principal característica o declínio cognitivo e ela apresenta algumas alterações comportamentais, né? Que nós chamamos de neuropsiquiátricas. A demência, ela ocorre de forma lenta e, infelizmente, ela é progressiva. E ela afeta principalmente a memória, o que é mais comum da gente ver, né, e tudo mais. O planejamento, o juízo, a capacidade de se comunicar, de tomar decisões, enfim, de cuidar de si próprio. E ela também pode gerar alterações de personalidade e, em alguns casos mais avançados, até comportamento inapropriado, né? E existem vários tipos de demência, né? Hoje a gente vai falar das principais, as mais conhecidas, né? O que vocês já devem ter ouvido falar. Mas muita gente confunde o Alzheimer como definição de demência, né? Mas o Alzheimer é uma das demências que a gente que o paciente pode apresentar.
Existem muitas outras demências que acometem, enfim, as pessoas, né? Então, basicamente, falando de um jeito bem leigo, bem simples, isso que é demência, é uma alteração comportamental que afeta muito a funcionalidade da pessoa e a sua independência. Então, é uma doença muito difícil. Ela é lenta, não quer dizer que ela é fácil. Ela é muito difícil, inclusive porque é lenta, por acompanhar o processo de declínio. E a demência, é importante falar que ela é irreversível. Então, um paciente que tem um diagnóstico de demência, ele vai progredir, essa demência vai progredir. Existem algumas coisas que a fisioterapia faz, que a gente vai falar mais para frente nesses casos, né? Não é um paciente, um caso perdido, muito pelo contrário. Tem muito o que fazer por esse paciente, muito o que fazer. Mas, basicamente, é isso que é a demência, né? Vou falando dos outros tópicos, ou a gente vai entrar em um... Eu vou te fazendo aí as perguntas e aí a gente vai seguindo o nosso roteirinho aí. E qual que é a idade inicial? Tem uma idade específica, Então, assim, mais ou menos, que os estudos mostram, sei lá? a incidência e a prevalência, elas aumentam, né, da demência, aumenta de acordo com a idade. Então, quanto mais velho, mais chance eu tenho de ter demência. Normalmente, assim, os estudos mostram que a partir de 65 anos é o que é mais comum, né? Mas nós temos casos de pacientes que apresentam sinais muito antes disso. Então, é só pensar assim, quanto mais velho eu estou, mais chance eu tenho de ter uma demência. Isso não quer dizer que todo mundo que está envelhecendo vai ter uma demência. Muita gente vai envelhecer, vai morrer e não vai ter nenhum problema cognitivo, tá? Mas muitas pessoas, né, principalmente a partir de 65 anos, podem apresentar a demência, né? Essa alteração comportamental, cognitiva, funcional, enfim, engloba muitas coisas, né? E é importante também falar também, Tomás, nesse ponto, que a demência ela não é uma doença que afeta só o cognitivo. Ela começa no cognitivo, mas ela gera um declínio de muitas funções. Então, a alteração cognitiva, a alteração de comportamento, ela é um dos pontos, né? Que é o ponto que mais entristece, que chama muita atenção da gente, que mais incomoda e que é um sinal para levar esse paciente ou esse pai, esse avô, esse marido para um hospital, né? Para um atendimento neurológico, enfim, por perceber alguns sinais comportamentais. Mas existem muitos sinais físicos também no processo de demência, né? Que a gente vai observar nesses pacientes também. Mas às vezes a gente tem alguns lapsos, etc. Não sei se posso falar assim, tá? Umas perdas de memória, assim, ou a gente acha que esquece, que começa a esquecer. Mesmo não estando nessa idade que talvez seja a inicial, né, para ter uma demência. Isso tem alguma relação com ter demência lá na frente? Tipo, como Assim, é? é muito difícil relacionar algumas alterações, que, por exemplo, hoje, né, a gente fala, nossa, o que eu estou fazendo? Que eu ia fazer alguma coisa que esqueci. Fico, Com demência. a gente fica procurando óculos com óculos no Procurando rosto, óculos com óculos, exatamente. guarda o tênis na geladeira. Já fiz. Essas coisas do dia a dia, né? Assim, não quer dizer necessariamente que essa pessoa vai ter uma demência no futuro, mas também não quer dizer que não vai, né? A gente só vai saber lá na frente. Ninguém tem estrelinha na testa, né? É uma coisa que a gente vai observar lá na frente. Se eu tenho na minha família uma pessoa que tem uma demência, existe a chance de eu ter uma demência é um pouco maior. Não quer dizer obrigatoriamente que eu vá ter, tá? Mas a chance é maior. Mas assim, nos dias atuais, falando, inclusive, desculpa, gente, é, do nosso momento atual, né? Muitas coisas podem estar relacionadas a esses esquecimentos que a gente tem, como estresse, essa falta de energia que a gente tem, a cabeça que não para nem um minuto. Então, acho que esses esquecimentos que a gente tem, um pouco mais jovens, tem mais relação com isso do que com uma demência, né? Mas não quer dizer que não, né? Então,
Na dúvida, é por isso que é tão importante o acompanhamento médico e fisioterapêutico, porque qualquer sinal de alguma coisa diferente, o seu profissional, a pessoa que está te assistindo, vai saber, com certeza, te avaliar e tudo mais. Boa. Muito bem. E você falou que existem várias. E quais são as mais conhecidas? Vamos lá. As mais conhecidas que a gente tem. Eu vou falar o nome e vou falar mais ou menos como funciona, tá? Como acontece, só para as Como pessoas acontece? entenderem também saber diferenciar. Boa. Pessoal, existem vários tipos de demência, tá? O Alzheimer é um dos tipos, é o tipo mais comum. Então, podemos dizer que 70 a 80% dos casos de demência são diagnosticados como Alzheimer, tá? Mas existem muitas outras.